Vamos ensinar a criança o que fazer quando ela se frustra, porque a frustração faz parte da vida. Oi, gente! Esse mês das mães a gente está conversando e aprendendo muito com mães inspiradoras que acreditam e apoiam o sonho artístico dos filhos. E hoje a gente vai conversar com a Marina Elias, que é a mãe da Maria Elias, que é uma atriz mirim que acabou de ser selecionada em mais de 500 candidatos para participar do musical Matilda, que aconteceu lá em São Paulo. A Marina também é atriz, é professora da faculdade de dança, foi professora aqui da Petit e ela criou um protocolo de educação chamado Jogar Educa, que é baseado na neurociência e na disciplina positiva. E hoje ela vai contar como que essa educação positiva influenciou na carreira da Maria, também vai dar dicas para crianças que querem se tornar artistas e, claro, para pais que ficam muito confusos com uma trajetória de vida diferente do comum, né? Mas antes de entrar na entrevista, gente, curte esse vídeo para ajudar esse canal a chegar mais longe, pra gente trazer cada vez mais vídeos legais aqui para vocês. Então eu tô aqui com a Marina Elias e primeiro eu queria agradecer por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rê, é um prazer, uma alegria falar com você, falar com a Petit e sobre esse assunto. Então, vamos lá. Primeiro eu queria te fazer uma pergunta, né? O que te fez, quais as características da Maria que te fizeram acreditar, que fizeram sentido pra você investir no talento dela? Acho que tem uma coisa que a gente que é mãe percebe, que é o brilho nos olhos dos nossos filhos. Sabe, quando um assunto interessa, essa é a primeira característica. Quando o olho da criança brilha, é pra gente prestar atenção que aquilo faz sentido pra ela, que aquilo é dela. Claro que além disso, eu vou olhar pra um lugar sempre muito importante, que é o da responsabilidade, né? Falo que a responsabilidade, ela é um brinde que a gente entrega pros nossos filhos junto com um grande presente que é o da liberdade. Então, a gente dá liberdade, por exemplo, pra criança experimentar. Qual que é a minha zona de interesse? Eu quero fazer uma aula de vôlei, eu quero fazer um balé, eu quero fazer um teatro. E aí, quando a criança encontra naquele espaço de liberdade a responsabilidade de assumir os compromissos. Então eu via na Maria, por exemplo, ela não faltava ao balé por nada nesse mundo, a menos que fosse, sabe, ela tá doente, então tinha um compromisso, tinha uma responsabilidade, tinha uma disciplina, e eu dizia, isso importa pra ela. Porque muitas vezes eu converso com pais de adolescentes, e aí eu escuto assim, mas eu queria tanto, mas vai fazer dança, mas vai fazer teatro, mas eu queria tanto que tivesse uma profissão mais garantida. Não é a profissão, é o profissional que garante alguma coisa. E aí, se a gente não parte do lugar do amor por aquilo que se faz, como é que você vai ser um profissional bem-sucedido, né? Então não é sobre aquilo que ele escolhe fazer, mas sobre o sentido que aquilo faz em termos de missão de vida. E isso é na infância que aparece. Se a gente estiver atento, a gente vê. Você é PhD em arte e educação e você criou um protocolo de educação chamado Jogar Educa. Explica um pouquinho o que é isso e como funciona. Bom, eu sou professora de teatro, comecei dando aula de dança e aí, num determinado momento, eu percebia que o desenvolvimento pessoal, né, o desenvolvimento humano daqueles jovens, dos adultos, eu não dava aula para criança. Ele estava caminhando e aí de repente eu tinha que parar para ensaiar a apresentação do fim do ano. Então eu falava, poxa, esse aqui que não falava bem, começou a falar bem, agora eu tenho que parar porque eu tenho que ensaiar. E aí quando eu terminei meu doutorado, eu estava muito interessada em entender como que os jogos teatrais, os jogos corporais, o teatro e a dança, podiam potencializar o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano. E aí em 2019 eu recebi um convite para fazer um pós-doutorado que era sobre essa temática. Então eu fui entender como que a educação, como que o teatro podem desenvolver a educação socioemocional e habilidades de comunicação na infância e na adolescência. Então esse protocolo Jogar Educa, ele nada mais é do que tirar da sala de ensaio e trazer para a sala de casa um caminho de educação que viabilize criatividade, autonomia, independência, autenticidade. Com certeza você usa tudo que você estudou também na sua educação. E eu queria que você desse exemplo na sua educação com a Maria. Tá. Era 8 horas da noite numa sexta-feira e ela disse, mamãe, alguém me leva pra São Paulo amanhã, porque eu tenho que estar lá às 10 horas da manhã que vai ter a audição da Matilda, eu vi no Instagram e eu quero fazer. Claro, gente, óbvio que eu não tô dizendo aqui que a gente tem que fazer tudo que a criança quer. Aquilo que você me falou na pergunta anterior. Se eu entendo que existe ali responsabilidade, que existe ali um compromisso, que existe ali uma competência técnica, por que não acreditar no desejo de uma
criança. A gente conseguir abrir um espaço que é um deslocamento difícil de fazer, mas importante, sair desse lugar que o adulto tá aqui e a criança tá aqui. Então, o adulto sabe, o adulto ensina, o adulto diz o que fazer, o adulto vai ver se foi bom. E aí, pegando esse exemplo que você deu da Maria, que queria estar 10 horas na audição, ela acabou participando do musical, né? Ela foi escolhida entre várias candidatas. Então, ela foi pra audição no dia seguinte. Você validou essa ideia dela e deu certo. Foi. Eu tinha apresentação dos meus alunos na faculdade no dia seguinte, eu não podia. Aí meu marido tava do lado e disse, eu levo. Eu nunca vou esquecer, 5 horas da manhã ele pegando ela na cama, dormindo, colocando no carro. Eu falei, a hora que ela acordar no meio da estrada, que ela se der conta que eu não fui, porque a gente sempre tá muito junto em audição, que eu não sei o que vai acontecer. É isso, é o brilho no olho, sabe? Ela queria aquele lugar, ela queria e foi. Era um open call, tinha 500 meninas entre 8 e 11 anos. E ela acabou indo, passando, foi com a roupa do corpo pra voltar no dia seguinte. Eles ficaram 23 dias. Caraca, ela foi pra fazer uma audição e foi ficando. A gente não sabia como que era, quantas fases. Foi a primeira audição que ela fez, né? Acabou ficando um mês inteiro em São Paulo, praticamente, foram 23 dias. E aí, ela participou desse musical e com certeza ela aprendeu muito sobre disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe. O que você acha que ela mais ganhou através da arte, mas de uma forma profissional aos 11 anos que ela tá agora? Eram 4 Matildas. Cada sessão era uma, porque era sessão de terça a domingo. Então, aprendeu sobre resiliência. Como é que eu tô na coxia, microfonada, pronta com figurino, aquecida, mas não vou fazer a sessão de hoje. Eu sou stand-in, então eu só vou fazer se a outra Matilda se machucar. Olha o treino. Caramba, ela fica pronta. Eu não sabia disso, não. Ela fica pronta na coxia, se acontecer alguma coisa, ela entra. Elas se revezavam, as 4, né? Então, ela tinha que estar no teatro sempre em dupla. Era a Matilda do palco e a Matilda da coxia. Uma coisa muito bonita que aconteceu entre elas, assim, elas eram muito unidas, então elas diziam, cada uma vai fazer a sua sessão. Ninguém vai ter que substituir ninguém. Uma coisa que a gente sabe que acontece muito na arte, de inveja, competição, né? Então esse lugar zerou. Se havia alguma coisa nesse sentido, zerou. Baseado na educação que você dá, que na minha visão é bem interessante, como que você lida com essa questão da frustração? Muitas vezes, por não saber o que fazer quando vê um filho frustrado, quando vê um filho triste, os pais acabam blindando a criança de experiências da vida que podem gerar frustração. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou fazer a hora que ela se frustrar. Então eu tenho muitos casos de alunos que aparece uma oportunidade, a mãe fala assim, eu vou até levar para fazer o teste, mas eu já falei que não é para criar expectativa, porque já quer preparar a criança para o pior, né? Já quer preparar para o não vai passar. Ao invés disso, vamos ensinar a criança o que fazer quando ela se frustra, porque a frustração faz parte da vida. Não existe a possibilidade da gente viver plenamente a vida, viver uma vida autêntica, sem entrar em contato com a frustração, com a dor, com o sofrimento. E que bom poder acontecer isso na infância. Que bom eu poder na infância entender que essa oportunidade não era para mim e eu vou torcer pelo outro que foi, né? O que é meu chega para mim, tá tudo bem, a gente ter paz em relação a isso. A Maria ouve muitos nãos. A Maria começou ela estreou na minha barriga, eu tava grávida dela, eu tava no teatro, até 8 meses de gestação. O primeiro teste dela, ela tinha 3 anos. Dos 3 aos 11, é claro que ela ouviu muito mais não do que sim. O que as pessoas veem é que ela fez não sei quantos filmes, série, novela, a Matilda, mas e todos os nãos que ela ouviu? Eu trabalho com ela assim. Imagina que a sua vida artística é um muro, desses que tem tijolo aparente. Cada tijolo é um não que você ouviu. A massa que a gente vê ali também entre cada pedaço de tijolo são os sim. Então você precisa dos 2 para erguer esse muro, porque cada não significa um teste que você fez, uma experiência que você teve, algo que você superou. Todos dão certo, porque não passar é dar certo em muitas oportunidades, porque aquela não era a sua vez. E aí o que a gente faz quando a criança se frustra? A gente valida a insatisfação dela, a gente fica ao lado dela enquanto tá doendo, a gente não corre para aliviar logo a dor dela. E aí chega uma hora que passa. E quando passa, a criança aprende que a dor passa. E vai passar. E aí, baseado nessa educação respeitosa, o que você acha que todo pai e mãe de uma criança que tem potencial, que quer se tornar artista, deveria fazer? Bom, em primeiríssimo lugar, validar o desejo da criança. Nem toda mãe, todo pai vão poder oferecer na infância algumas oportunidades que podem ser decisivas, sim. Passam numa audição, mas tem que morar não sei quanto tempo. E a família não vai poder dar esse apoio. Tá tudo bem.
bem, em primeiro lugar, ter autocompaixão, né? Se você não puder oferecer para o seu filho todas as oportunidades. O que não dá pra gente abrir mão? De validar o desejo da criança. Então, em primeiro lugar, valida. Entende o que é que tá ao seu alcance. Mostra pra criança o tempo todo que você entendeu que aquilo é importante para ela. Jamais aquilo é uma bobagem de criança. Então, se eu posso dizer uma coisa para esses pais é: valide, mostre que você entendeu e quando a oportunidade surgir, você puder apoiar e oferecer a oportunidade, flexibilize aquilo que é a ordem natural das coisas. Porque pro artista, a escola, na infância, acaba ocupando um outro lugar. Não cobrar dessa criança que está ensaiando, dançando, se apresentando loucamente, X horas por dia, que ela tire as mesmas notas que ela tiraria se ela não tivesse. Porque a arte não vai esperar ela acabar, chegar no ensino médio, eu dou aula numa faculdade de dança, eu vejo quantos chegam ali e falam assim, mas eu acho que meu tempo passou, porque agora que eu tô começando. E passa, mas a verdade é essa, né? Não, às vezes não, mas assim, sim, geralmente tem quanto mais cedo começar a ganhar essa experiência, melhor. Sempre há tempo, né? Eu tenho lá alunas de 50 anos. A gente sempre vai poder trabalhar com a dança em todas as esferas possíveis. Você vai dar aula, você vai fazer né? Mas pra criança que quer seguir uma carreira artística... Já sabe disso desde pequena, porque eu vejo que quando é um caminhar comum, você vai pro colégio, você vai pra faculdade, os pais sabem lidar. Tipo, é isso que tem que ser feito, né? Quando sai um pouco da casinha, nossa, mas aqui essa profissão começa mais cedo. E o que eu faço, né? Se eu fizer, aí também é julgado, né? Porque, você tá faltando aula pra gravar. É complicado, isso é julgado, hein? Nossa, agora eu tô sendo menos, porque agora ela tá vindo, né? Então as pessoas assim, mas daí é fácil apoiar a Maria, porque ela tenta... Não, peraí. Sempre apoiou, né? Sempre foi assim, exatamente. Existe um estudo que 16% das profissões que vão existir daqui uma década não existem hoje, não tem faculdade para isso. Então assim, onde é que tá a formação, né? Se a criança apontou pequenininha, se conecta com esse apontamento, entende o que é possível fazer. Sem medo também, né? Porque às vezes fica, será que vai dar? Porque na verdade na vida não existe garantia. Nem se a criança fizer o colégio, fizer a melhor faculdade, mas não tem garantia de que ela vai ser feliz, de que ela vai ser tão bem sucedida quanto o pai imaginava. Então não há garantia em nada. Né? O Osho fala muito isso. Ele tem uma frase que é assim, Rê: a educação é a ponte entre a potencialidade e a realidade. Se a gente, como mãe, pai, a gente começar, e professor, a se enxergar como uma ponte que vai tornar realidade a potencialidade da criança, a gente desmonta por completo o nosso desejo de que ela fosse estudar tal coisa. Mas eu queria tanto que fosse médica. Mas eu preferia que estudasse algo mais assim, uma outra coisa mais perto de mim. Qual é a potencialidade dessa criança? Deixa isso virar realidade, deixa isso vir ao mundo, porque cada um tem uma missão, é sobre isso. Se a nossa geração não está saudável, enquanto a gente não cresceu com redes sociais e internet, como que vai ser essa geração que cresce se comparando e olhando e viciada em tela? Como que você controla isso? Olha, Rê, é assim, para a criança artista, isso não tem como não ter. Porque hoje é uma plataforma, né, de acesso dos produtores de elenco, eles acessam através do Instagram. Tem uma coisa muito cruel que acontece, que é teste para criança nessa faixa etária acima de 50 mil seguidores. Tô chocada. Pode ficar. Gente, mentira! Porque se você for pensar em como funciona a demanda de patrocínio e tudo, você ter um influencer ali no elenco... já ajuda. Já resolve muita coisa, entendeu? Então, assim, o alcance que esse artista vai trazer para a obra, entendeu? Então, hoje isso é medido através de número de seguidores. Antigamente isso não era medido. Você chamava uma criança para fazer um espetáculo... talento, né? E ela se tornava conhecida por aquele trabalho. E aí ela acabava virando mídia. Agora é o contrário. Ela já traz a mídia para o produto. Então, isso, infelizmente, faz parte do processo seletivo. Para muitas produções isso importa, para outras menos. Como eu lido? Eu tenho 2 crianças em casa, uma artista, um não artista. O não artista não tem, porque não tem que ter. Os próprios criadores, as pessoas no Vale do Silício que criaram o botão do like,
Os filhos não têm. Até os 12 anos não tem. Foi aprovado recentemente na Flórida uma lei, antes dos 14 anos é proibido rede social, sob pena de multa, os pais que permitirem menores de 14 anos, porque não tem estrutura neurológica, não tem funcionalidades para administrar esse lugar. No caso da criança artista, que precisa ter esse lugar, ela precisa de um responsável por isso. Então a Maria, por exemplo, tem a rede social dela, que é absolutamente blindada de determinados adultismos. Então a Maria não tem TikTok, ela não faz dancinhas que podem sensualizar esse corpo antes da hora. Ela não tem acesso a isso, nunca teve. Quem cuida da rede social dela é outra pessoa, e é tudo sempre na idade dela. Então ela vai postar um vídeo, fazer um vídeo, dentro da zona de interesse dela. Então, se não é sobre arte, é sobre culinária, que ela adora. É muito cuidado sempre com a roupa que ela tá usando, como é na vida. É um trabalho, faz parte do trabalho dela. É isso, Rê. Então, se você segue a minha filha, saiba que quem te responde sou eu. É claro que ela fica sabendo, muitas vezes eu mostro pra ela, falo, filha, olha que bonita essa mensagem que te mandaram, alguém foi assistiu, viu teu filme, ela tá no cinema agora com o Nosso Lar 2. Olha que depoimento bonito da pessoa. E aí, por último, como que você organiza essa vida de colégio, de responsabilidades, a vida dela ser criança também com essa parte profissional? Não se pode ter tudo, né? Então a gente parte desse princípio com ela. Já perdeu muita festa de aniversário, muito passeio, viagem de colégio. São escolhas. O que eu faço? Eu pergunto quase que diariamente para ela. Filha, é isso mesmo? Você tá entendendo o que você tá perdendo? Tá entendendo o que você tá ganhando? É isso mesmo. Antes de começar cada produção, filha, esse filme, se você passar no teste, você vai gravar daqui até aqui. O que você perde nisso tudo? Agora, Natal, Réveillon, não tem viagem, tem sempre uma conversa com o irmão, porque o irmão acaba jogando o mesmo jogo, né? Então tem um apoio enorme do pai, meu marido, sem ele seria absolutamente impossível, ele que foi morar com ela em São Paulo. Então é isso aqui, ó. A gente convida a Maria pro jogo dessa educação dela. E a gente vai decidindo junto e ela é absolutamente consciente daquilo que ela perde. Tá dando certo, Rê. Marina, queria agradecer muito esse bate-papo, acho que vai ajudar muitas crianças, muitas famílias. Muito obrigada por você compartilhar. Eu amo conversar com a Marina, gente. Eu sempre aprendo pra caramba. E eu tô muito feliz de ter feito essa entrevista com você. Obrigada. Eu que agradeço. Muito carinho. Eu que agradeço.